Olá, alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar aí com pensamento positivo para daqui a pouquinho a gente possa estar juntos de novo, né? É o que eu peço todo dia, voltarmos à nossa rotina e estarmos juntos novamente. Então, assim, a gente continua, vamos continuar com a matéria que nós iniciamos na semana passada, que é sobre os processos de formação de palavras. Nós chegamos a ver a morfologia, que é a parte da língua portuguesa que estuda o processo de formação de palavras. E na morfologia nós temos o morfema, que é a menor estrutura da palavra, e nós vimos que os morfemas nós temos a vogal temática, temos o sufixo, temos o prefixo, temos o radical. Aí nós vimos que tem a formação de palavras por composição, que é quando você utiliza dois ou mais radical, duas ou mais palavras para constituir uma nova palavra. E nós vamos ver hoje o processo de formação de palavras por derivação. E aí, diferente do processo por composição, o processo por derivação nós usamos apenas um radical. Aí com esse radical você forma novas palavras da mesma família. Então, por exemplo, nós temos aí dente, e aí a gente pode colocar dentista, dentadura. A gente vê que nós vemos que formamos novas palavras usando o mesmo radical. Ah, professora, mas o que a gente fez aí? A gente só colocou um sufixo. Exatamente. O processo de formação por derivação é quando você acrescenta sufixo ou prefixo, ou os dois. Aí nós vamos ver aí os tipos que tem, tá? Mas o processo de derivação é quando você usa o radical para formar novas palavras da mesma família. Tipos de derivação. Nós temos a prefixal, sufixal, prefixal e sufixal e a parassintética. A prefixal, como nós já vimos, prefixo é aquilo que a gente coloca antes do radical. Então nós temos aí infeliz. Essa parte vermelha é o prefixo, né? Radical é feliz, prefixo infeliz. A sufixal, quando a gente acrescenta depois do radical. Então, nós temos aí felizmente. Então, radical feliz, acrescentamos depois do radical. A prefixal e sufixal é quando a gente acrescenta antes e depois do radical ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu coloquei aí infelizmente. Palavra infelizmente. Nós temos o feliz, aí temos antes o prefixo e depois o sufixo. Se eu tirar um deles, a palavra continua tendo sentido. Então, se eu tirar o in, eu vou ter felizmente. Ok, a palavra tem sentido. Se eu tirar o mente, eu vou ficar com infeliz. Ok, também, a palavra continua tendo sentido. Tá ok? Por quê? Na parassintética, a gente vai ver que tem essa questão também. Então, prefixal e sufixal, quando coloca antes e depois do radical. E se você tirar um deles, a palavra continua tendo sentido. Diferente da parassintética, quando você acrescenta prefixo e sufixo, mas se você tirar um deles, a palavra não tem sentido. Então, por exemplo, entardecer. Tem o prefixo e tem o sufixo. Ela é parassintética por quê? Se eu tirar o prefixo, vai ficar tardecer. Não existe tardecer. Assim como se eu tirar o ser, eu vou ficar com entarde. Não existe essa palavra entarde. Então, o prefixo e o sufixo precisam estar necessariamente juntos. Se você tirar um deles, a palavra não tem sentido. Isso é uma derivação parassintética. Tá ok? Nós temos também a regressiva. A regressiva, como o nome já diz, regressiva é quando você regride, quando você diminui. Então, você muda uma parte da palavra e assim muda a classe dessa palavra. Então, por exemplo, nós temos aqui criticar.
Criticar é um verbo. Se eu tirar o ar, colocar o ó, vou ter crítico. E aí crítico passa a ser um adjetivo. Então, na regressiva, você muda uma parte da palavra e assim você muda a classe dessa palavra. Aí é uma derivação regressiva. E a imprópria, você muda a classe da palavra alterando os elementos externos. Então, você não muda a palavra continua a mesma, só que você muda a classe da palavra, classe gramatical dessa palavra. Então, por exemplo, Joana tem um andar muito determinado. Esse andar não é o verbo, é um substantivo, porque eu tenho esse antes aí, tenho esse artigo. Então, eu tenho elementos externos para mudar. Essa tarde podemos andar, e aí eu tenho esse andar, aí sim, como verbo. Ok? Aí esse aí. Então, na imprópria, você não muda a palavra, você muda a classe da palavra, modificando os elementos que estão ao lado da palavra, né? Estão acompanhando essa palavra, tá ok? Então, não é difícil. Então, nós vimos o processo de formação de palavras por derivação e os seus tipos de derivação também. Vocês veem que não é difícil, tá ok? É a matéria de hoje. Copiem no caderno, tá? A gente espera, né, que nesse segundo bimestre a gente consiga voltar ainda, né? Esperamos que, de repente, não em junho, mas em julho, a gente consiga voltar, porque pelo calendário, a gente teria ainda um mês, o segundo bimestre, aí uma parte de julho, o segundo bimestre, né? Então, a gente espera que a gente consiga voltar para ter a avaliação, para ter algum momento juntos nesse segundo bimestre ainda. Mas a gente não sabe, né? Então, copiei no caderno, tá? Uma nova matéria dada. E vou passar, nas próximas aulas eu vou colocar dever, exercícios sobre essa matéria, assim como vou colocar exercícios no livro também, relacionado a essa matéria, tá ok? Então, estudem, fiquem com Deus, beijos a todos.